Eu vou começar, né? A gente já deixou passar alguns minutinhos, mas em respeito, né, ao horário de todos e todas, a gente já começa. E eu quero iniciar agradecendo a disponibilidade da Marília em participar conosco aqui do primeiro webinário. Nós estamos começando, então começamos ontem, né, oficialmente, a capacitação em ATS, que são os conceitos e atualizações. Essa capacitação é oferecida através do IATS, o Instituto de Avaliação de Tecnologias em Saúde, que tem como coordenação a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E nós tivemos a ideia, então, de começar o curso, né? Para os que não sabem, nós dividimos o curso em dois módulos, eles são independentes. E apesar de muitas pessoas, quando se inscrevem para o curso, mais ou menos terem uma ideia do que gostariam de aprender em termos de avaliação de tecnologias em saúde, ou mesmo já possuem alguma atividade relacionada com as metodologias, nós pensamos em convidar e trazer para o nosso primeiro webinário a doutora Marília, que é uma pessoa que tem, uma profissional que tem uma experiência vastíssima em avaliação de tecnologias em saúde. A gente, enquanto vocês estavam entrando, nós estávamos recordando que eu e a Marília nós nos conhecemos pessoalmente no ano passado, no HTA em Amsterdã, e tivemos a grata surpresa de manter o contato, né? Ela ainda brincou comigo que eu assisti o painel dela e ela assistiu o meu painel e éramos nós, né? Então a gente criou assim uma relação mesmo próxima, né? Relacionada à atividade de trabalho, nos consultamos eventualmente, pedimos ajuda uma para outra, e ela está aqui hoje, então, para iniciar oficialmente a nossa capacitação. E a gente traz a Marília justamente para ela poder compartilhar com todos e com todas a experiência relacionada, né, enquanto vice-coordenadora e metodologista do Núcleo de Avaliação de Tecnologia em Saúde do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. A Marília é terapeuta ocupacional, tem mestrado em ciências pela Faculdade de Ciências e Psicologia da USP, doutorado em cuidados em saúde pela Escola de Enfermagem da USP e pós-doutorado pela Faculdade de Medicina de Botucatu, junto com o programa. Nossa, Marília, é isso mesmo, são dois pós-doutorados, né? Eu vou deixar tu explicar, porque a minha maior curiosidade, que tu possa compartilhar com todos que estão nos ouvindo agora, através do Zoom, é justamente essa tua experiência com a Universidade de McMaster, que eu tenho certeza que, com todo o teu currículo, trouxe ainda mais, né, agregou ainda mais as questões metodológicas que agora estão sendo postas em prática, como a gente estava falando antes, das aplicações da ATS para colaborar com o sistema de saúde do Brasil, tanto o sistema de saúde privado como o sistema de saúde público. Sem mais delongas, Marília, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui conosco na noite de hoje. Eu passo de imediato a palavra para ti, para que a gente possa fazer essa conversa. E já aviso que aqueles que tiverem perguntas podem ir colocando no chat, que conforme a Marília vai falando, a gente vai direcionando para que ela também possa responder. Obrigada, Marília. Obrigada, Michele, pelo convite. Eu queria complementar que eu sou ex-aluna do curso do IATS. É importante também, né? Esse curso que, né, que está se iniciando agora é um curso que a gente também já fez, nosso NATS, né? E, então, eu fico muito feliz também de poder contribuir a um retorno também que eu posso dar ao IATS pela oportunidade também, por ter feito o curso, né? Bom, então vamos lá, contar um pouquinho. Bom, eu sou terapeuta ocupacional, como você, né? Então, é uma área que você não vê profissionais trabalhando na área de ATS, então eu sou uma pessoa meio assim, fora do, né, do esquema, vamos dizer assim. Mas é uma área que eu me apaixonei bastante, desde o momento que eu comecei a fazer os primeiros cursos. E aí eu fui buscar isso lá no meu currículo para lembrar quando que começou e como que foi que isso aconteceu. Em 2014, eu trabalhava lá na Faculdade de Medicina,
concurso à distância, enfim, não tinha nada a ver com avaliação de tecnologia e saúde, mas uma amiga minha que é psicóloga e trabalha com essa área vocacional e tal, falou, puxa, olha, tem uma professora que está trazendo um curso aí na faculdade, não sei, parece que tem a ver com você, né? É coisas de banco de dados, de análise de dados, tal. Eu falei, ah, que interessante, vou lá ver, né? E era um curso de PTC, era um curso que contava, era bem no começo, então 2014 ali, aqueles cursos do PROAD SUS que estavam começando, né, a formar as pessoas. E foi lá que eu comecei a ter o meu primeiro contato. E aí isso me fez pensar, a hora que eu estava, né, relembrando, que o perfil, né? Que perfil é esse de quem faz ATS? Será que a gente tem um gosto por alguma coisa, né? Assim, o que chama atenção? E realmente foi uma análise muito interessante dessa minha amiga, porque ela falou, ah, tem tudo a ver com você, né? E foi muito engraçado realmente eu me identifiquei muito. Então, que era esse curso? Era um curso que ensinava o que era o PTC, eu nunca tinha ouvido falar, nem de revisão sistemática, nem de parecer, nem de viés de publicação, nada, absolutamente nada. E quem estava trazendo esse curso e que estava trazendo essa cultura de ATS para o campus é a professora Silvana Molina. A professora Silvana Molina, que foi quem criou o NATS do HC, ela trouxe isso em 2009 para o campus, né? Então, ela é precursora dessa discussão aqui em Botucatu, e ela entrou naquele primeiro edital do Ministério para NATS de hospitais. Então, a hora que ela começou, em 2010, ela criou o NATS, né? E desde então foi uma primeira portaria. Então, começou um trabalho, ainda era muito novo no Brasil inteiro, né? Então, era uma coisa ainda que as pessoas estavam sendo formadas. E aí, ela, preocupada com isso, ela trouxe esse curso para Botucatu. E ela nem me conhecia. Eu falei, olha, professora, eu posso participar? Pode, lógico, ela estava justamente divulgando esse assunto lá no campus, e aí foi quando eu tive o primeiro contato, isso em 2014. E desde então, eu comecei a me aproximar desse assunto. Então, comecei a olhar, fazer cursos, olhar revisões sistemáticas, tudo que aparecia desse assunto, eu comecei a estudar. Só que eu sou, tradicionalmente, aí, mestrado, doutorado, uma pesquisadora da área qualitativa. Então, tudo aquilo para mim era um desafio muito grande, né? A meta-análise, né? Tudo aquelas informações, eu falava, meu Deus, né? Como que eu vou aprender isso? Aquelas análises estatísticas, não era uma coisa muito simples. Então, tudo que aparecia, eu ia fazendo, eu ia tentando entender. E aí, em 2015, a professora Silvana criou um estágio para pessoas formadas, e um estágio no NATS. Então, foi a minha primeira oportunidade que eu trabalhei de fato, assim, me envolvi com isso. Ela estava, na época, ajudando a atualizar a Rename, fazendo alguns PTCs. Foi quando eu comecei a entender estratégia de busca, coisas que a gente não vê assim dessa forma na universidade, né? Então, a gente não tem, naquela época ainda era muito também discutido revisão sistemática, né? Era uma coisa nova, né? Era uma coisa tão forte como é hoje. E aí eu então fiz o estágio lá no NATS, era um tempo determinado, né? Tive esse contato. E depois disso, surgiu a possibilidade de eu fazer esse pós-doc na Faculdade de Medicina, que foi minha primeira revisão sistemática. Foi quando eu peguei minha primeira revisão sistemática do começo ao fim, para poder entender todo o processo, porque eu nunca tinha feito, né? Eu não sabia. Mas, assim, isso ainda era quer dizer, eu não tinha passado pelo processo de avaliação de tecnologia em saúde, eram umas coisas ainda meio picadas, né? Não era o conjunto todo que, né, que fazia parte do que a avaliação necessita mesmo, que não é só a revisão sistemática. Enfim, então fiz minha primeira revisão sistemática, que foi meu pós-doc, e aí eu conheci na 2016, 2017, eu estava trabalhando em outra área, com pesquisa, mas ainda não necessariamente com avaliação de tecnologia em saúde, eu descobri
o JBI, né, o JBI, enfim, que para quem não sabe, ele é uma organização internacional que fica na Austrália, a sede, mas existem centros colaboradores no país, no mundo inteiro, e no Brasil é na Escola de Enfermagem da USP, onde eu tinha feito meu doutorado. E aí eu fui estudar o que que era o JBI e tal, e eu fiquei achei super legal a proposta, porque o JBI, ele, o JBI, ele tem uma visão de síntese de evidência, não é necessariamente ATS, né? Mas assim, você sintetizar evidências de formas diferentes. Então, ele não tem aquele modelo muito tradicional que a gente vê, precisa ser estudo de efetividade, ou você é pico, ensaio clínico, um estudo observacional no máximo. Eles não, eles têm uma variedade enorme de revisões sistemáticas. Isso me chamou a atenção, até pela minha formação. Eu falei, bom, puxa, interessante, né? Vou conhecer melhor. E aí eu fui fazer um curso, eles têm um curso de formação em revisões, em síntese de evidências. E aí eu fiz o curso, é um curso longo, dura uma semana, é bem intenso, assim, tem bastante informação. E aí, depois disso, que eu fiz a formação, eu fui buscar a possibilidade de me tornar treinadora deles. E aí você tem que fazer um curso, você tem uma prova, né? Você tem que, no caso, os avaliadores da Austrália, eles estavam aqui, então você tem que dar aula para eles, tal, tem uma série de requisitos, aí você vira treinadora, do JBI. E esse fato, né, me deu mais segurança, no sentido de eu comecei a conhecer melhor o que que era uma síntese de evidência, entender melhor as diferenças que podem existir, o que que a gente pode tirar dessas sínteses, e principalmente os modelos não tradicionais. Que eu acho que é bem interessante, e isso depois foi ficando mais forte quando eu comecei a trabalhar mesmo com a ATS, no NATS do HC. Por quê? Porque nem sempre a gente encontra dados tradicionais. E aí acabam que esses dados se perdem muitas vezes, né? Pelo modelo que a gente tem hoje de ATS, né? De proposta, de guideline e tal. E aí puxa, e por que não a gente usar outras formas de sintetizar? Por que não a gente considerar, às vezes, outros modelos de estudo, quando não se tem aquele que, né, é considerado padrão ouro, vamos dizer assim? Então, o JBI me ajudou a abrir mais a cabeça nesse sentido, né? Eu fiz curso da Cochrane, fiz outros cursos, mas o JBI, ele trouxe essa visão mais ampla mesmo do que é a síntese de evidência em toda né, o olhar para você mudar a saúde, para você realmente implementar uma tecnologia nova, ou para você buscar evidências, você sintetizar, você compartilhar o conhecimento, né? Traduzir o conhecimento. Então, eles têm essa visão mais ampla. E aí eu me tornei treinadora no módulo 3, que é o módulo que fala dos dados qualitativos, dos métodos mistos, da revisão de escopo, que são outras formas de você sintetizar outros tipos de evidências, que não só a evidência que a gente está acostumada a sintetizar. Então, eu cheguei nesse momento, então eu estava trabalhando né, sintetizando isso, então tudo isso era uma novidade para mim, mas fazia muito sentido, mesmo tendo a história qualitativa. E em 2020 eu voltei para o hospital, né, eu já tinha feito estágio lá, tinha feito né, do NATS lá no hospital, e aí em 2020 eu volto, enfim, como membro mesmo para trabalhar no NATS, onde eu estou até hoje, né? E a professora Silvana, ela estava como coordenadora desde então, né? Desde a criação até aquele período, né? 2020, 21, 22. E aí, então, eu de fato comecei a trabalhar 40 horas com o ATS. E a gente tem isso no nosso NATS, que é um NATS, assim, é um
privilégio, eu sinto privilégio nisso, no sentido de que lá o nosso departamento, né, a Juliana Rúbulo, que é a diretora, tem essa visão de que o NATS precisa ter pessoas só para o NATS. Então, isso é bem legal, porque a gente pode, de fato, se dedicar, né, a todo aquele... o que o NATS faz? O NATS tem muitas frentes, né, de atuação. E aí, então, eu comecei a trabalhar lá no NATS, e a gente, em 2021, fez a parceria com o governo federal para começar a fazer os produtos, né, para a Conitec, para ajudar na tomada de decisão da Conitec. E esse foi um grande desafio para o nosso NATS, porque exigia da gente conhecimentos que a gente não tinha, principalmente a avaliação econômica. Como conduzir uma avaliação econômica, como conduzir uma análise de impacto orçamentário. Então, o que a gente teve? Vamos atrás. E aí foi o momento da gente começar a buscar cursos. Por quê? Porque é óbvio que a gente fala que ninguém consegue saber 100% todos os processos de avaliação de tecnologia em saúde. Então, lá tem um que tem mais dom para uma coisa, outro tem mais dom para outra, e a gente vai trabalhando assim. Mas entender o todo, ele é necessário, né? Porque às vezes as pessoas confundem e acham que a avaliação de tecnologia em saúde é só a revisão sistemática. E, na verdade, a revisão sistemática, ela é uma parte, né, da avaliação. Você tem que entender muito, você tem que olhar para aquela tecnologia por vários ângulos. E um deles é a evidência, né, a evidência clínica, vamos dizer assim, que também pode vir de vários ângulos, né? Mas o outro é a avaliação econômica, né? Agora tem o valor em saúde, né? Quer dizer assim, tem vários conceitos que estão surgindo e estão ampliando, né, esses conceitos todos, quer dizer, e a gente está vendo o impacto, a análise de impacto orçamentário, então são muitas outras coisas que a gente precisa entender dessa tecnologia. E aí, lá no NATS, então, a gente começou a buscar todo esse conhecimento para dar conta, né, desse trabalho para atender ao Ministério. Então, foi um desafio, assim, muito grande, a gente conseguiu atualizar PCDTs, a gente conseguiu fazer PTCs, análise crítica, que também é um grande desafio. Então, a gente começou a conhecer, a ler, né, todas as diretrizes da Rebrats e ter contato com todas essas informações novas. Então, foi um período de bastante formação e fazer tudo que tinha aparecido na frente, a gente estava fazendo, né, de formação. E foi muito legal. Paralelo a isso, o nosso NATS também já, a professora Silvana já tinha esse convênio há muito tempo, que é o NATJUS, que é um convênio com o Ministério, com a Secretaria do Estado de Justiça, né, do Estado de São Paulo. Então, a gente ajudava nos parecer, vinham os pedidos de nota técnica para o Judiciário, que é uma outra questão, né, que a gente sabe que é bastante característica do nosso país e que acaba que a gente, né, fica, puxa, é difícil você lidar com essa situação, mas ao mesmo tempo é importante você fornecer instrumentos para tomar decisão do juiz também, que muitas vezes tomava decisão sem ter apoio de evidência, né? E aí, Marília, diga, desculpa te interromper, imagina, é que eu pode quero falar. aproveitar, porque Tá, nem todo NATS faz NATJUS, sim, né? Então, para quem está começando agora, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, estão aprendendo pela primeira vez o universo da avaliação de tecnologia em saúde, uhum, NATs, então, são os núcleos de avaliação de tecnologia em saúde, e o NATJUS, e aí eu vou querer que tu explique, tá, por isso que eu te interrompi. joia, Na realidade, é como se fosse uma carteira de serviços que os NATs oferecem, né? E aí eu vou deixar a Marília explicar, e que puxando um pouquinho a brasa para o assado da URGS,
O NATS, né, da URGS, está na vanguarda do apoio ao serviço judiciário, através das avaliações de tecnologia em saúde. Vocês vão entender um pouco melhor agora com a Marília explicando, mas, de fato, a URGS foi uma das instituições que esteve primeiro envolvida. E eu Legal. quero fazer um disclosure aqui que eu não pedi para a Marília fazer propaganda do curso, tá? De fato, o NATS dela, né, que ela é a vice-coordenadora, participou, várias pessoas participaram Sim, e fizeram um curso. E para nós, com a riqueza de experiência de vocês, nós também aprendemos muito, né, com todas as pessoas que estavam participando e colaboraram durante as tutorias. Então, eu vou te pedir, Marília, por favor, se tu puder legal. explicar Tá, isso. Obrigada. imagina. Então, Natjus é o seguinte, o que que acontece? Existe no Brasil muitas pessoas, né, da comunidade, né, pessoas que precisam de um determinado medicamento, por exemplo, ou de um tratamento, e isso não é fornecido pelo SUS. E aí essas pessoas entram com um processo na justiça contra o Estado, contra o governo federal, enfim, contra o município, né? E eles solicitam que esse medicamento seja oferecido, né? Então que o Estado, ou enfim, o órgão público arque com o custo, né, desse medicamento. Existem várias ações que acontecem no país, né, por conta disso. E o que que antes acontecia? Os juízes, eles tomavam a decisão a partir do conhecimento que eles tinham, né? E aí, então, houve um movimento, como a Michelle contou, na vanguarda ali no Sul, mas assim, que se espalhou, né, para vários lugares no país os NATs, então, começaram a auxiliar isso. Então, chega uma nota técnica, né, solicitação de avaliação, para o nosso NATS e a gente entende qual é o pedido, qual é o processo de judicialização, qual, por exemplo, é o medicamento que está sendo solicitado. Então, a gente tem lógico, um médico, né, alguém, um especialista daquele assunto que acompanha também a elaboração da nota, e aí a gente faz, então, uma pesquisa, né, uma análise desse medicamento, quais evidências existem sobre ele, para aquela condição, papapá, e a gente elabora um documento. E aí, esse documento, então, ele é devolvido para esse juiz que vai usar para tomar a decisão dele. Pode ser que ele acate, né? E isso interfira, porque pode ser que na hora de elaborar a nota a gente fale, olha, realmente esse medicamento ele é muito bom, ele não tem outro igual no SUS, ele vai trazer muitos benefícios. Então, a gente pode mostrar como a gente pode dizer, olha, existem parecidos no SUS ou equivalentes, não há necessidade, tal, tal. Então, a decisão final, óbvia, do juiz, mas ele toma essa decisão aí apoiado numa informação, uma evidência, né, num material estruturado, com uma equipe, né, da área da saúde dando esse suporte, né, fornecendo essas informações. Então, é isso que o NatJus faz, né, essa rede, né, de NATs. Então, é das ações que o NATS pode fazer. E aí, no nosso caso lá, a gente, então, trabalha com processos de judicialização internos, né, do NATS, do próprio hospital, que chegam para o nosso hospital, né? Então, a gente faz o acompanhamento desses processos. A gente também atende demandas internas, que a gente chama quais são? Um médico, né, um profissional da saúde quer oferecer uma determinada tecnologia que não está no Rename ou que não está na lista de compras do hospital, e ele acredita que seja bom, então aí ele passa pelo NATS, a gente faz uma análise, né? E aí faz um parecer para que a superintendência do hospital tome a decisão, olha, realmente então a gente vai incorporar essa tecnologia ou não, né? Trocar um fio cirúrgico, enfim, qualquer tipo de tecnologia, né? Então o NATS também tem essa função dentro do hospital. E na área de formação, né, que eu acho que é importante a gente lembrar que os NATs também têm, né, esse papel de ajudar na formação, na disseminação da cultura,
de como você é importante você tomar a decisão, né, em saúde baseada em evidências, né? Você saber buscar essas evidências, você saber analisar, você saber identificar. Então, a gente também trabalha com isso. Tem um curso de optativo para alunos de medicina que o nosso NATS oferece. A gente já ofereceu um curso assim interno, né, para o pessoal do hospital. Então, tenta organizar dessa forma. E agora, para outubro, a gente vai oferecer em parceria com os professores da McMaster, que é esse que você citou, né? Que vai falar só de pesquisa e ATS no contexto hospitalar. Então, vai ser agora em outubro, final de outubro, e vai ser bem interessante, né? É um evento que, assim, a gente não acreditava que ia acontecer e deu certo. A gente está bem contente de poder compartilhar. Então, acho que é isso, assim, o nosso Nates hoje, a gente tem esse desafio ainda dos produtos da Conitec, porque o que cada produto é um produto, então não é porque você acha que você conseguiu finalizar um, com o próximo que vier você tira de letra, não, porque a tecnologia é diferente. Então você sempre, eu acho que a área de ETS a gente tem que estar estudando sempre, a gente tem que estar sempre atualizando a informação, né? E é, é isso, cada produto é uma novidade para a gente. E aí, o que que a gente fez o que que eu fiz nesse final, né? No ano passado, o Agatai, que eu não sei se todo mundo conhece, é uma organização internacional, a sede é no Canadá, e é uma organização de avaliação, tecnologia e saúde. Então, eles discutem os temas todos, mundialmente falando, de ATS, tem muitos grupos de trabalho em várias frentes da ATS, inclusive no ATS no contexto hospitalar, enfim. E é um evento que eles têm um encontro anual, que é onde eu conheci a Michelle, né? E eu fui o ano passado neste evento, participei, então foi muito legal conhecer experiências de ATS de outros países, principalmente do continente africano, me chamou muita atenção, né? A Michelle lembra também que a gente conversou muito disso com o pessoal de lá. E assim, você vê as dificuldades, né, os avanços que alguns países têm muito mais avanço do que outros. E foi nessa experiência que quando o Agatai abriu um edital que eles fornecem bolsa para pessoas que residem em países em desenvolvimento, foi quando eu apliquei e consegui. E aí eu fui essa minha experiência do Canadá, né? Que eu fui em setembro do ano passado e fiquei até final de maio desse ano. E foi muito legal assim a experiência para ver justamente a diferença do Canadá para o Brasil. Então eu escolhi lá justamente por esse avanço, né, deles, né, quer dizer, eles têm mais tempo, eles têm e também pela semelhança de algumas coisas, dos serviços de saúde, né, serem parecidos com o do Brasil no sentido, né, de ser público. Então, assim, pensei que seria uma coisa interessante, né, e por ter a oportunidade da universidade também, que tinha já um convênio com a Faculdade de Medicina aqui de Botucatu. Então, eu fui para lá com a proposta de aprimorar o meu conhecimento e trazer para o país, né, conhecimentos na área de ATS. E o que mais foi bem interessante do que eu vi lá, dos cursos que eu fiz, foi justamente a forma de olhar as pesquisas, discutindo equidade. Né, muito forte isso. Eu estive no simpósio do CADIT também, que foi em maio. Então, isso foi muito forte, a necessidade de você incorporar essas discussões e essas análises considerando equidade. E aí, como você faz isso?
né? E o projeto que eu levei lá para discussão, né, com o professor Lerrana, que foi o meu supervisor de lá, justamente foi uma análise dos relatórios para ultra rara, que a Conitec analisou desde 2012 até agora. E aí, assim, como que a gente discute ultra rara? Né? Como que a gente discute os métodos, os critérios de tomada de decisão para uma doença que é tão, né? Se você considerar a equidade, quer dizer, se você considerar todas essas questões e você tem que considerar custo, então como você juntar tudo isso? Então esse é um trabalho que o nosso NATS, em parceria com outras pessoas de fora do NATS, de outros NATS, inclusive também, e do próprio Ministério, a gente está finalizando. Então, é um trabalho que a gente tem assim investido, né, para discutir método, que acho que é importante assim, o processo de avaliação de tecnologia em saúde, o pessoal que vai fazer o curso vai perceber. A gente são vários métodos, são várias formas de você olhar para essa tecnologia. Então, você tem, é importante você estudar isso. Olha, como que eu faço? Não é só não é uma coisa mecânica. Né? Você tem que entender o processo, você tem que entender, olha, é importante, por que a avaliação econômica é importante você saber? Né? O que ela está dizendo para você? Não só o saber fazer, é fundamental, seja com Triage, seja no Excel, quer dizer, você tem que entender o processo, mas entender a lógica, né? A importância, o que aquele dado está te informando. Então, o nosso estudo com a Ultra Rara foi muito isso. Que métodos foram usados? O que as pessoas que produziram esses relatórios estavam mostrando sobre aquelas doenças, em termos de evidência, de custo, de impacto, de perspectiva do paciente. Então, a gente estava juntando tudo isso. Então, Maria, diga. desculpe, eu só vou te Imagina, não, interromper um pouquinho, porque a gente já teve algumas perguntas aqui, tá. e são perguntas. Tu acendeu a chama aí falando do curso que vocês vão oferecer no final de outubro. Ah, E aí, assim, eu quero passar essas perguntas para que tá, tu também possa responder ao vivo, né, para as pessoas que tá estão bom. assistindo. E Tá. aí, depois, eu queria aproveitar que tu está aqui com a gente, porque a experiência que vocês têm, né, no Nates e a tua experiência em particular, eu acho, eu acho não, eu sei que vocês trouxeram de fato uma perspectiva que quem não tem anos de avaliação de tecnologia em saúde nas costas, logo que entra tem um pouco de dificuldade de compreender que é a questão das metodologias mistas, né? A gente, quando pensa em ATS, pensa em avaliação econômica, é um pouco o que tu falou, vai pensar em revisão sistemática, Uhum, meta-análise, né, uhum, estudos de custo-efetividade, de sim, custo-utilidade, e não se dá conta da grandiosidade e da variedade de técnicas e métodos que existem para uhum, que a gente chegue a uma decisão final com a melhor evidência disponível, né? sim, Porque nem sempre a melhor evidência, tecnicamente falando, é a melhor evidência de fato, sim, mas justo. com a melhor evidência disponível. Então, como eu sei que tu tem experiência com essa questão dos métodos mistos, eu vou Uhum, só te pedir para te responder duas perguntas que são muito pertinentes com a tua uhum, experiência, que é, primeiro, que tu fale um pouquinho do curso, se é um tá, curso aberto, e tá, se as pessoas que estão nos assistindo, se elas podem procurar algum site, algum tá, local de informação para verificar, né, se podem participar. E a tá, outra questão que foi trazida aqui pela Monique Almeida e pela Ana Alice, que, no meu ponto de vista, são super pertinentes, é justamente a compreensão sobre a comissão de farmácia terapêutica. Se no hospital onde tu atua, né, o teu NATS, se foi substituído o NATS, ou melhor dizendo, se a comissão de farmácia terapêutica deixou de existir para que o NATS assumisse todas as funções, ou se vocês tiveram, né, trabalhando em parceria, né, para que as informações fossem obtidas. A pergunta aqui é justamente isso: o NATS no hospital
substitui e incorpora as funções da comissão da farmácia terapêutica, ou a equipe do teu NATS é multidisciplinar e se tem farmacêutico na equipe? Tá. Então, assim, a gente tem uma vantagem muito grande que a Juliana é farmacêutica, que é a atual coordenadora do nosso NATS, né? Mas também é membro e metodologista, quer dizer assim, né? A Ju, Sim. ela trabalha também, né? Em todos os processos. Então, isso facilita muito, mas, assim, o nosso hospital, esse trabalho do NATS dentro do hospital, não é assim, não é uma coisa simples, né? Eu acho, é uma coisa que a gente está construindo. Então, isso que eu estou falando para vocês, ó, demanda interna, tomada de decisão, medicamentos, é uma coisa recente, não é uma coisa que, sabe, porque a gente tem que colocar a cultura do NATS, né, da Uhum. TS dentro do hospital primeiro. Então, a gente começou, o caminho que a gente fez foi começar oferecendo curso, né, aberto internamente para as pessoas. Aí as pessoas falavam: ah, a tecnologia em saúde, bastante gente entrou, né, para fazer. Aí depois, não era bem isso que eu estava pensando, né? Então a gente começou a ver, puxa, mas quem será que se interessa, né? Não, a gente tem que fazer um outro caminho. Então esse processo não é uma coisa simples, né, de Aprendendo e acontecer. fazendo, né? Isso, você vai ajustando. Então, a questão da judicialização, por exemplo, é uma coisa que a gente já faz no Natijus há bastante tempo, mas internamente é recente. E aí a gente teve que explicar, olha, o que que nós podemos fazer enquanto NATS? Olha, a gente vai fazer toda uma análise desse, por exemplo, esse medicamento judicializado, vai ver se está no Rename, se não está, quais são as evidências que existem, tal. Então a gente explicou tudo isso para o hospital. Né? Puxa, nossa, que interessante, nossa, vocês vão ajudar muito, tal. Então, indo em casa, recentemente a gente foi visitar o NATS do HC da USP, que tenha mais tempo, né? Então a professora Evelinda apresentou o NATS para a gente, apresentou o hospital, mostrou a parceria e o que chamou a atenção que todo mundo nos setores que a gente passava sabiam que era o NATS. Né? O NATS estava muito parceiro das tomadas de decisão de incorporações de novas tecnologias no hospital. Então, eu acho que assim, é um processo que não é simples, ou não é bem um substitui o outro. Eu acho que é você aproximar, né? Então, o nosso hoje existe uma portaria, por exemplo, no hospital que fala, olha, não pode prescrever tecnologias ou medicamentos, mais especificamente medicamentos que não estão na lista da Rename. Né? Não pode sair prescrevendo, né? É isso. Então, quem faz parte, então tem pessoas do alto custo, tem pessoas da farmácia, é um grupo multi, né? Inclusive um membro do NATS. Então, no hospital, eu acredito que tem que ser sempre isso, é um trabalho de setores, né? É um conjunto, não dá para uma fazer quer dizer, um assumir tudo. Mas que nosso NATS a gente tem o privilégio de ter a Ju, que é farmacêutica, isso já faz uma grande diferença, né? Não sei se eu respondi a pergunta. Respondeu sim, só ficou faltando do curso. Ah, do curso. Na verdade, não é um curso, ele é um workshop, são 3 dias. A gente a ideia é transmitir por o YouTube aberto, né? Só que ele é presencial. Depois eu respondo a Lourdes, então, que eu tô vendo que apareceu aqui. Ele é presencial, né? Para quem quiser ir, quer dizer assim, né? Ele tá ali, é presencial, mas a gente vai provavelmente transmitir no YouTube para que as pessoas possam assistir. Então, o primeiro dia é um dia que o professor Lehana vai falar sobre pesquisa no contexto hospitalar. E ele é uma pessoa maravilhosa, é um professor assim fantástico que tem essa visão
de outros ensaios clínicos, quer dizer, é o ensaio clínico pragmático, ele vai trazer outras visões de formas de estudar e você produzir evidência no contexto hospitalar. No segundo dia, o professor Jean-Eric Tahid vai falar sobre a avaliação de tecnologia em saúde no contexto hospitalar, né? Ele tem bastante, ele que é o responsável pela disciplina, né? Como a gente chama aqui, de ATS na McMaster, e nos dias, ele vai acontecer, 24, 25 e 26 de outubro É presencial. presencial, mas a Tá. gente vai tentar transmitir o YouTube, né, para que as Ah, pessoas sim, possam ver, tá? sim. E o terceiro dia, a gente vai, é um dia um pouco mais curto, é meio período, que vai falar, que são três pessoas, é a Fotne, a professora Evelinda e o Murilo Conto, acho que assim que fala o sobrenome, que vão falar sobre equipamento médico e ATS, Interessante. né? Então a gente vai trazer essa discussão, que é uma discussão que está muito crescendo muito, quer dizer, a gente está aí com os robôs, né? E eu não sei dizer, provavelmente é o canal do A DGA, gente, isso, a mas gente pode depois combinar isso eu combino, eu falo para a Michelle. isso, e a gente Posso pedir? passa, Tá, eu peço para a isso, Cristina divulgar no tá, canal do IAS, porque sem legal. dúvida é um workshop que todo Isso, mundo que trabalha com ATS vai ter interesse de isso, ouvir, né? sim, 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 E aí a gente também, de qualquer forma, passa a informação para o grupo dos alunos, né, que estão sim. inscritos no curso e das pessoas que, eventualmente, se não estiverem inscritas no curso, mas estiverem assistindo o webinário, todo mundo se inscreveu, então a gente também pode passar para o Sim. e-mail dessas A pessoas. gente ainda não abriu inscrição, está Tá. finalizando questões de patrocínio e tal, mas assim, Uhum. logo a gente vai estar abrindo. É um evento que tem o endorsement do HTAI, nós ficamos muito felizes que a Ah, eu gente imagino. que o apoio e também o endorsement da Federação de Engenharia Internacional na área de engenharia clínica, né, de equipamentos médicos. Então, a gente espera, assim, nós estamos muito animados, e assim, esse foi um resultado dessa minha ida ao Canadá com esses professores, que eu fiquei o tempo todo que eu assistia a aula lá, eu falava, ai meu Deus do céu, como as pessoas tinham que assistir essas aulas, porque são aulas muito boas, eles são muito pessoas maravilhosas. E eu ficava com isso, ai, puxa, queria tanto que as pessoas assistissem. Então, eu conversando com a Ju, falei, Ju, a gente precisa levar esses professores para aí, né? E a gente precisa discutir hospital, porque a TS em hospital, ela é isso, assim, o que que a gente faz? Qual o nosso benefício, né? Assim, o que que a gente pode mudar no hospital? O hospital a gente sabe o quanto que se gasta, né, num hospital e como que a gente pode otimizar esses recursos, como que a gente pode usar melhor, como a gente pode entregar um cuidado bom, né? Assim, Sim, muito bom e com qualidade e com um custo, né? Porque a gente sabe que, né, a gente tem essa limitação no país, quer dizer, da mesma forma que as tomadas de decisão da Conitec, que tem que considerar tudo, quer dizer, a gente tem, sim, né, um mundo de pessoas para atender e cada um com a sua peculiaridade. Então, é isso, a gente ficou bem feliz de conseguir organizar esse evento. Eu fico satisfeita, de alguma forma, estou entregando, uma forma de agradecer a oportunidade que eu tive de estar indo para lá, o hospital permitindo minha saída, né, por todo sim. esse tempo, quer dizer, é uma forma de retribuir também, né? Sem dúvida. Tu quer responder a pergunta da Lourdes sobre judicialização? Deixa eu, Se deixa precisar, eu... eu leio para ti. Não, eu posso abrir aqui, peraí. Tá. Ah, quando você fala de judicialização, você se refere às demandas ou você também faz o monitoramento das ações que a SES desconta? Isso, essas duas coisas. As duas. A que a SES desconta do HC, né? Porque e acontece a judicialização interna, então não é só a gente responder à judicialização, mas também a gente formar as pessoas que trabalham sobre isso, quer dizer, discutir isso, olha, a gente tem uma lista, a gente tem a Rename, né? Existem remédios, mas puxa, eu queria tanto dar esse remédio.
Então, vamos fazer o seguinte, traz aqui essa demanda para o NATS. Vamos analisar essa proposta que você tem, vamos ver se ela é viável, vamos fazer uma análise de custo da incorporação disso para o hospital, né? Não é você ir prescrevendo, né? Porque onera o hospital tem lá um recurso dele que tem um destino planejado, né? Então, assim, quando você faz isso, então é um trabalho de conscientização que tem que começar da graduação, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem discutido muito lá, né? Que é isso, é você fazer. E aí, assim, olha, a Rename, não basta só a Rename estar ali no MV, no prontuário, né? Assim, lá tem todo quando o médico entra no hospital, né? Todos os residentes, etc., tem um curso de práticas hospitalares que fala de tudo isso, fala da Rename. Então é isso, a gente tem que. O NATS é uma eterna. A gente tem que estar em eterna formação também com as pessoas com quem a gente trabalha, né? E essa cultura de evidência não é uma cultura que a gente traz da universidade. É nova, né? Então a gente não é simples, é um processo de discussão. Olha, agora a gente tem o up-to-date associado lá para a pessoa buscar evidência. Você vai formando, né? Você vai mudando. Com o tempo isso vai cada vez ficando melhor, né? Marília, a gente tem ainda alguns poucos minutos. Eu vou Tá, te pedir, tem mais duas perguntas aqui, tá, se tu puder responder. E aí a gente, não sei se mais alguém vai ter mais alguma pergunta, a gente deixou livre, né, o chat para perguntas. E eu queria te pedir que depois que tu responder as perguntas, tu falasse um pouco. do misto lá. Isso, aí é a minha curiosidade mesmo, né? Como está sendo para vocês essa. Porque, como algumas pessoas aqui perguntaram, e tu mesmo acabou de dizer, os NATs, na realidade, eles são processos em construção, né? Depende muito da cultura, depende de como as pessoas constroem em conjunto, como constroem em equipe multidisciplinar, e mais do que isso como entendem a importância do processo de avaliação de tecnologia em saúde, né? Então eu queria que tu contasse assim um pouquinho os desafios para vocês, né? Foi, como está sendo, trazendo essa questão de outros métodos, né? Que não são os métodos clássicos, digamos assim, conhecidos, né? Um pouco mais, um pouco menos por nós na faculdade, em pós-graduação, Sim, e ou daqui um pouco, de repente, com a experiência de vocês em relação às doenças ultra-raras, também, se tiver tá, oportunidade, aí eu vou passar, vou te pedir aqui, a Gisela e a Mariana fizeram perguntas, não sei se tu está tá. enxergando aí. Então, se eu sei informar se o Ministério apoia incentivo financeiro ao NATS. Ó, assim, eu não lembro recém de ter um apoio financeiro ao NATS, assim, alguma coisa específica. O que está acontecendo agora é abrindo alguns editais, né? Que eles estão financiando algumas áreas de evidência, né? Então, isso está começando agora, está retomando, né? Na verdade, agora é que o negócio vai começar a voltar. Mas, assim, especificamente, um apoio financeiro, não. Os convênios, quando se faz o convênio com o Ministério para entrega de produtos para a Conitec, tem recurso, né, para que esses produtos sejam realizados. Aí tem, né, mas isso não é uma coisa geral, né? São NATs que já acabam nesse período que eu falo, né, de constante formação, chega a um determinado nível que tem então condições de prestar esse serviço para o governo federal, e aí sim ali tem o recurso. Qual o fluxo de recebimento de demanda do NATS? O fluxo é assim, a gente tem no nosso site, agora tá desativado que a gente está melhorando o formulário, mas a gente tem um formulário. Então a pessoa pode entrar direto no formulário e preencher e solicitar, né, uma demanda interna, por exemplo. Agora, as de judicialização, elas chegam via superintendência. Então, lá na superintendência, eles encaminham para a gente responder. Então, essa é o caminho, né? Que mais?
Com relação a essa questão que você perguntou, Michele, como é que a gente está fazendo? Hoje a gente tem um projeto que a gente mapeou como que as agências, os pesquisadores, agências de ATS no mundo, os pesquisadores estão propondo a incorporação de dados qualitativos nas análises de ATS. Então, a gente já terminou esse mapeamento, depois a gente fez aquele painel que eu comentei com você para discutir com pessoas com expertise na área, né? E justamente por quê? Para a gente entender se isso está sendo feito, como que isso está sendo feito fora, né, do Brasil. Eu sei que no Brasil tem pessoas que estão trabalhando com isso no governo federal, estão tentando, né, construir esse método, né, colocando dados qual e quant nos relatórios. E então o que a gente tentou mapear para justamente fornecer isso, essas informações. Olha, as pessoas estão usando mais esses instrumentos nas etapas tais, né, da síntese, ou na coleta, ou na análise. Então, a gente está tentando trazer todo esse conjunto de informações mais ligado ao método, para justamente fornecer, ajudar o governo federal nesse processo, né? Eu acredito muito, como eu falei, eu sou pesquisadora qualitativa, eu entendo que nós, os pesquisadores qualitativos, eles não têm uma agenda de pesquisa talvez muito voltada para isso, porque nunca foi demandado, mas uma vez que isso começar a ser demandado, eu acredito que sim, nós, no nosso país, a gente tem condições de começar essa agenda, sabe, em pesquisas qualitativas para isso e incorporar e somar. Então, a gente está vendo um medicamento e a gente entrevista as pessoas para elas falarem como que elas percebem esse medicamento. Quer dizer, a soma dessas informações enriquece muito e isso é muito fácil de ver. Agora, por exemplo, que a Conitec permite a entrada de uma pessoa, ou um paciente, ou um familiar na reunião da Conitec, não sei se você já teve a oportunidade de assistir, eles trazem a experiência deles, né, naquilo. E aí, quando você ouve o que aquele medicamento, por que aquele medicamento é importante para ele, é muito diferente da evidência que a gente traz para mostrar, né, a força daquele medicamento. Então, para o paciente, olha, ele é muito bom porque eu posso abrir o micro-ondas, eu posso tirar um prato da mesa, eu posso comer sozinho, ou esse medicamento é muito bom porque eu consigo injetar sozinho, ou eu consigo abrir o vidrinho sozinho. Quer dizer, ele traz algumas informações que, enquanto que o estudo clínico fala de tempo de internação, mortalidade, nível de VO2, sei lá o quê. Então, assim, não é que seja menos importante, mas puxa vida, né? Assim, às vezes esses dados não são tão bons e acaba que você fala, mas esse dado não é muito bom, então a gente não vai considerar. Mas e o outro dado? Você quer dizer, se a gente tivesse outro dado, será que isso não fortaleceria essa análise, né, desse medicamento? Então, a gente sim luta para que a gente amplie esse olhar, né? E que os pesquisadores qualitativos também olhem para isso, né? Porque o pesquisador tem áreas que a gente está mais confortável, né? Nas pesquisas, vai olhar mais percepção de tratamento, muito nas áreas mais de saúde mental, mas, né? Ou enfim, tem muitas na educação, tem muitas áreas da pesquisa qualitativa, mas essa especificamente, por exemplo, uso de medicamento. Não é uma coisa comum, né? E eu acho que se a gente começar a trazer essa demanda, eu acredito que a gente consiga criar, né, também esses tipos de estudo. E Não, vai sem somar dúvida. muito, E né? tu falou uma coisa tão importante, né? Que daqui um pouco quem trabalha com pesquisa qualitativa nunca foi demandado para Isso, esse tipo de tomada de decisão. isso. Então, daqui um pouco, nós também vamos estar fomentando uma melhor qualidade dos estudos. Lógico.
Porque sim, assim como a gente, todo mundo aqui, com certeza, em algum momento da carreira já leu estudos bons, mas também leu estudos muito ruins, com sim, métodos quantitativos e publicados em boas revistas, sim, a gente, sem sombra de dúvida, se tem anos de processo para melhoria de qualidade e avaliação do que é feito e do que a gente incorpora enquanto sim, evidência disponível, né? sim, Então, compreender que existe toda uma perspectiva dos métodos mistos, né? sim, E aí, assim, eu reforço o que tu disse de que é preciso colocar numa balança, né? Qual método especificamente para qual doença, para qual isso, problema de saúde, em que isso, cenário ele pode ser isso. usado. E aí agora eu tenho uma pergunta: vai ser tornado público esse mapeamento? Vai, lógico. Sim, Sim. então ele é resultado do edital Arpia, não sei, nunca falo qual que é, mas ele é resultado desse edital, né? E a gente vai apresentar no Congresso da Ebrats Ah, agora que ótimo. o resultado, né? Sim, a gente vai publicar. A ideia é justamente compartilhar essa informação, quer dizer, e o que a gente notou é que, sim, as agências estão introduzindo essa discussão, estão incorporando isso nos guidelines, mas ainda, Uhum. olha, para dizer, eu encontrei um guideline completo. Com tudo, Sim, né? É uma coisa sim, ainda muito pequena, assim, olha, é importante, tá, uma coisa ou outra sim. informação, mas não existe uma orientação, né? E é um desafio, porque fala todo mundo, mas eu não sei trabalhar com dado qualitativo. A gente brinca lá no nosso dados que a Ju é quant e eu sou quali, né? Então a gente vai, eu falo para ela, ai, Ju, eu não entendo essas coisas aqui de meta-análise, não sei o quê, e ela fala, eu não entendo nada de quali. Então, assim, é isso, é você juntar esses pensamentos, Exato. é um desafio, Não, e daqui um mas pouco, enquanto pesquisadores, quiçá no futuro vamos criar ferramentas que a gente também se sinta mais seguro, né, sim, de poder dizer e utilizar a pesquisa qualitativa de sim. forma mais apropriada para tomada de decisão, E né? que eu acho isso, quer dizer, eu não fui lá, fiz o curso do IATS, quer dizer assim, a gente precisa, se tem, tá, desde sei lá de quando o governo federal, os institutos estão formando as pessoas em Exato. GRADE, estão formando as pessoas em Triage, estão formando as pessoas, quer dizer assim, as pessoas, a gente está em constante formação. Eu acho que quando a gente se a gente avançar e incorporar os dados qual, a gente vai ter que começar a formar também. Vai usar o Iramutec, vai usar o NVivo, vai usar, quer dizer assim, a gente vai, são softwares, como todos os outros, a gente vai ter que aprender. Mas eu acho que vai ser um passo gigante, né? Porque é isso, a gente vai ouvir o paciente, quer dizer, os dados de consulta pública vai ter outra cara, né, para aquela informação. É, e é aquilo, né? O JBI, se vocês olharem no manual deles lá no site, uma das revisões é a revisão de método misto, Uhum. revisão sistemática de método misto, onde você pega estudos primários quant, estudos primários quali, e aí você discute os dois, e aí você veja, puxa, tem coisas que um não responde, o outro responde, tem coisas que um complementa o outro, então assim, tem é muito legal quando você junta as duas informações, e tem formas de você fazer essa junção, né? Você tem estratégias para fazer essa junção e que são possíveis de aprender, não é nada assim, né? Sim. Então, a gente vai chegar lá. Marília, eu Torço. quero mais uma vez te agradecer. A gente já são 8h05, como a gente não teve mais nenhuma pergunta aqui do público, eu Uhum. vou reforçar e vou te cobrar os dados para o curso, para que a gente Workshop, pode possa deixar. fazer para o workshop, para que a gente possa fazer uma divulgação Joia, internamente, né, para os obrigada. nossos alunos e também publicamente através dos canais do IATES. Obrigada. E quero te pedir que para que o teu encerramento, que tu, por favor, diga para os nossos ouvintes, né, e para as nossas ouvintes, por que foi bom para ti fazer o curso do IATS? Porque é cansativo, né? São 8 semanas, a gente está aí no segundo semestre do ano, então já está todo mundo assim,
chegando no final do ano, depois de toda a retomada completamente normal das atividades, né? Uhum, E mais uma atividade virtual, que às vezes para algumas pessoas é mais cansativo do que a atividade presencial. Se tu uhum, pudesse, então, né, sim. como egressa do nosso Regressa, sim. Legal, falo. Olha, foi muito importante, assim, uma coisa que foi muito legal que ficou muito marcou muito para mim o curso, o formato da questão do estudo de caso, da historinha, vamos dizer assim, do processo, eu achei muito legal, porque é isso, se a gente não vive o processo, igual eu falei, a ATS é um conjunto de coisas, então você olhar as etapas e os processos ajuda muito a entender, então isso para mim foi muito forte e ter as tutorias, né, presenciais, entre aspas, né, mas assim, no online também achei muito importante, ajudou muito a entender. E o que eu falei, nosso NATS, a formação, e foi muito legal porque fizemos em grupo, então a gente podia trocar figurinhas lá internamente, né, entre os nossos, com os colegas, porque estava todo mundo fazendo a formação e fazendo as atividades, né? Então a gente trocava figurinha, foi bem legal isso. E eu acho que a gente tem que fazer, por mais difícil que seja, você ouve lá a avaliação, sei lá o que, eu não vou entender nunca isso. Não é acontece. Pode ser que você não fique expert naquilo, mas não fica culpado, não fica desesperado. Assim, o importante é você entender. O meu professor, o professor Lehana, eu lá no Canadá, eu falava, professor, eu perco muita informação na aula, porque eu não sou fluente, né, no inglês. E eles falavam muito rápido, eu perdia. E ele dizia, Marília, entenda o conceito principal. Então, acho que é isso. Quando a gente vai para um curso, a gente não vai entender 100% tudo, é impossível. Mas, assim, entendam. E a forma que é dado nesse curso, eu achei que foi um jeito suave, sabe? Assim, para você compreender. Porque são informações, pelo menos para mim, né? Eram informações novas, tinha muita coisa que, pela minha formação, não sou familiarizada. Então, é isso, não fica desesperado, né? Tenta entender o conceito, escreve da forma que você entendeu. Põe no seu jeito de entender, né? Passa, a Michelle deu aula, explicou de um jeito. Será que escreve do jeito que você entendeu? Faz esse exercício, né? Para você incorporando pelo menos os conceitos chaves, né? E é isso, com o tempo, é a prática. É isso, é o dia a dia que vai te dar a mão mesmo para fazer, né? E não fica com medo. Lá, eu e a Ju, eu falo, Ju, vai aparecer uma avaliação econômica, sei lá o que, ai, vamos, vai, a gente vai conseguir. Quer dizer, tem que tentar, né? Não pode ter medo. É Tem isso que, mesmo. tem que. Obrigada, viu, Marília, mais uma vez, Imagina, eu que por agradeço. ter partilhado aqui um pouco da tua história, da tua carreira, e, e que trouxe para a gente, né, essas perspectivas diferentes da avaliação de tecnologia em saúde. Agradecemos também ao IATS, né, por esse canal aberto para oferecer esse webinário de forma aberta para os alunos que estão inscritos e para aqueles que futuramente, de repente, tenham interesse em fazer o curso. A gente vai, então, estar nos próximos dias divulgando as informações do workshop Pode e deixar. acompanhem os canais do IATS, né? O IATS tem canal no YouTube, tem website e tem canal no Instagram. Acompanhem também que vocês vão ter informações atualizadas para também se manter aí informados em relação a futuros cursos, webinários e seminários de avaliação de tecnologia em saúde no Brasil e em outros lugares do mundo. Obrigada, Michele. Tem uma. Pessoal, você pode. É o CTT Contato, eu imagino, né? É isso? Eu imagino. Imagino que é. Eu vou colocar meu e-mail aqui, ó. Tá, claro, fica à vontade. Se alguém quiser perguntar alguma coisa. Ah, muito bem. Aí a gente, o teu e-mail a gente não deixa público, né? Depois, quando isso for ser Não tem divulgado no problema, YouTube. porque tá no E... site do Ah, NATS então lá, tá. Então não tá. tem problema não. Mas obrigada, Michele, obrigada Eu que mesmo agradeço. por E uma toda a boa noite a todos oportunidade. e todas que nos acompanharam, né, aqui até esse momento. Um excelente começo de curso.
para todos e todas, e a Fernanda, que vai estar com vocês nas próximas tutorias, e a Ângela também está à disposição, se precisarem de qualquer coisa, é só fazer contato. Obrigada, pessoal, boa noite. Obrigada, Cristina, pelo Obrigada. apoio. Obrigada, obrigada. Tchau. Tchau.